continuar falando de saúde, tá com a gente aqui já o doutor Fúvio Tomazelli, médico endocrinologista, para a gente falar sobre diabetes, né, doença que é muito preocupante, crônica, né, e agora o doutor até vai trazer para a gente aqui detalhes de um estudo feito aqui em Blumenau, um TCC, que o doutor foi orientador, né, sobre o mais grave, uma das coisas mais graves, claro, que além da morte, né, a questão da amputação dos pés, né, que traz uma série de prejuízos aí também em relação ao diabetes. Doutor, obrigado pela presença, bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Rodrigo. Obrigado ao público. Então, a gente veio aqui hoje para fazer uma divulgação de um trabalho que foi feito lá no Núcleo de Atenção ao Diabetes, no qual nós analisamos, né, através de um método diagnóstico, lesões precoces que ocorrem no pé dos pacientes diabéticos. E isso é, sem dúvida nenhuma, um fator de risco para que esses indivíduos desenvolvam complicações como úlceras e amputações, né? Então, um trabalho que foi realizado em conjunto, eu tive a honra de poder orientar os acadêmicos Bernardo e Bruno e contar com a participação dos enfermeiros do NAD, né, a enfermeira Maitê, o enfermeiro Felipe e todo o restante da equipe envolvida, profissionais de saúde lá do NAD. E quais são esses sinais ali, essas infecções que podem aparecer, que fazem com que a pessoa que tem diabetes fique atenta realmente, cuide ainda mais para não chegar no pior, né, que é a amputação dos pés? Sim, eu acho que a grande mensagem para o público é sempre assim, a melhor maneira de você não ter uma complicação como o pé diabético é cuidar do diabetes, né? Bom, quais são os sinais que devem chamar a atenção do indivíduo em relação ao pé diabético? Perda da sensibilidade, né? O indivíduo daqui a pouco não está sentindo, faz um machucado no pé e nem percebe. Então, sempre um cuidado na hora de usar o calçado, né, para que esse calçado dê uma batidinha, ver se não tem uma pedrinha dentro, alguma coisa assim. Muito cuidado com as unhas, com o asseio do pé. O pé muitas vezes vai ficando ressecado, então ter também um cuidado ali de hidratação dos pés. Esses são os pontos básicos, os pontos chaves que a gente tem que ter em relação ao cuidado do pé diabético, né? E a gente tem uma mensagem, olhe para os pés, né? Então, esteja sempre olhando para os seus pés, examinando eventuais lesões que você possa ter, né? Cuidados básicos de higiene, secar bem entre os dedos, essas coisas, né? Vamos dar uma olhada aqui no WhatsApp, doutor, que tem algumas perguntas, depois eu quero ver se dá tempo de ampliar ainda um pouquinho mais desse estudo aí para trazer alguma novidade aí para a nossa audiência. Olha só, a Gabriela aqui, doutora, na tela, está perguntando, dá uma olhada, mesmo com diabetes, a pessoa precisa ingerir alguma quantidade de açúcar por dia? Tem alguma recomendação nesse sentido, doutora? Obrigado, Gabriela, pela sua pergunta. Sim, né, os açúcares eles entram, na verdade, no conceito de carboidratos, né? Então, o diabético ele tem sim na sua ingesta diária uma porção dos seus alimentos em forma de carboidrato. O que a gente tem que tomar o cuidado é que assim, o que a gente chama de carboidrato simples, o açúcar refinado, vamos dizer assim, aquele que tem uma absorção muito rápida e faz os níveis de glicose subir rapidamente no sangue. Esses devem ser evitados. Mas, assim, de uma maneira geral, o indivíduo diabético precisa, sim, no seu aporte energético, de carboidratos, de preferência carboidratos que a gente chama complexos, carboidratos ricos em fibras, né? E em quantidades moderadas, com uma orientação adequada do seu médico e do seu nutricionista. Mais uma pergunta aqui chegando na tela do Balanço Geral. A Sandra, minha mãe teve diabetes gestacional. Eu posso ter a doença também ao longo da vida, aparecer ali, doutor? Sandra, obrigado pela sua pergunta. Sim, você pode ter diabetes na sua vida, mas principalmente pelo fator genético que a sua mãe teve um diabetes, né? A gente sabe que quem teve diabetes gestacional, essa pessoa, a gestante, está mais sujeita a ter diabetes lá na frente. E você, como filha, né, está mais sujeita a ter diabetes, não porque, digamos assim, sua mãe passou o diabetes para você na gravidez, não é isso, mas pelo fato de você ter a sua genitora, a sua mãe com diabetes, você tem uma carga genética e um dia você pode ter diabetes sim. E cuida bastante então, né, Sandra? E assim, Rodrigo, importante que isso não é um determinismo, não Sim. é que você vai ter isso, significa que você tem que cuidar mais. Mais facilidade, né, doutora? Vamos dar uma olhada aqui a mais uma participação. Regina Castro, sou diabética há quase 40 anos, porque minha glicose dá alta sempre em jejum. Doutor Fúvio. Obrigado, Regina. Nós precisaríamos fazer uma consulta para entender melhor seu tratamento, suas medicações, seus estilos de vida, para tentar ver por que você não está atingindo a meta de uma glicose de jejum normal. Precisa de algo mais detalhado. Ainda sobre o TCC, ali algum resultado que o senhor chama a atenção desse estudo sobre a questão das feridas, enfim, de lesões no pé que podem gerar um cuidado maior do diabético, doutor, em relação a evitar a amputação do pé? Chama atenção, assim, como a gente detectou de forma precoce já lesões sugestivas do que a gente chama de um pé em risco, quer dizer, aquele pé que pode vir a se machucar. Então, acho que a mensagem que fica para o paciente é, além de cuidar do seu diabetes, seguir as regras que são orientadas pelo seu médico, pelo seu nutricionista, estar sempre atento a olhar o seu pé, examinar
E nas consultas, né, conversar com o médico também sobre esses aspectos. Porque às vezes um pé diabético que vai evoluir para uma temida amputação começa com uma lesão muito simples. Uma lesão que às vezes, se fosse abordada inicial, poderia ter um outro desfecho. Para terminar, mais uma pergunta aqui chegando para a gente fechar aqui com o doutor. A Rô mandou para a gente, eu quero saber para minha mãe, ela é diabética, quais frutas pode consumir? Fruta docinha, pode, doutor? Manga, por exemplo? Pode consumir frutas, não existe uma proibição absoluta sobre uma fruta. O que existe é uma restrição em relação a quantidades, né? Então eu diria para vocês assim que não existe uma proibição absoluta da fruta in natura, né? Claro que se nós estivermos falando de frutas em caldas, né, frutas dentro de um contexto de um outro doce cheio de açúcar, aí obviamente a orientação é diferente. Perfeito, se bem que tem umas mangas ali que vou te contar que são azedas, né? Tem umas aí que não dá para encarar. Doutor Fulvio Tomazelli, médico endocrinologista, obrigado pela presença aqui, sempre bom receber o senhor para falar aí de saúde, especialmente diabetes. Um abraço, até mais. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por estar no seu programa. Obrigado.